Terminou há pouco a reunião dos 9 prefeitos da Baixada Santista. O encontro, por videoconferência, discutiu os próximos passos a serem adotados depois da orientação do governo do estado de estender o isolamento social aqui na região, pelo menos até 15 de junho. Já são 381 mortes e 7.060 casos confirmados na Baixada Santista. E nós vamos conversar agora com o presidente do CONDESB e também prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, muito obrigada por atender aqui a equipe do Caderno Regional. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Prazer falar com vocês aí no Caderno Regional. Prefeito, já chegou ao nosso conhecimento que as 9 cidades, os prefeitos das 9 cidades receberam com bastante surpresa a classificação no nível máximo de risco de contaminação, a chamada zona vermelha, do que foi batizado de quarentena inteligente. Como o CONDESB pretende atuar nesse momento? Já há algum tipo de diálogo iniciado com o governo do estado para revisão dessa classificação? Sim, Nathalie, nós discordamos, dos números apresentados pelo Estado, porque eles não reproduzem a realidade aqui da Baixada Santista. Manifestamos ao Estado uma posição unânime entre os 9 prefeitos para que o Estado possa revisar em caráter imediato os critérios que colocaram a Baixada Santista nessa classificação. Porque é inconcebível que a capital, de São Paulo, que é o epicentro do coronavírus no Brasil, esteja classificada numa fase mais flexível, da epidemia, e da liberação em relação às atividades do que a Baixada Santista, tendo em vista que os números aqui da Baixada são desafiadores, mas estão muito melhores do que a capital. Então não há sentido nessa classificação. Nós estamos dialogando com o Estado, com os técnicos, comprovando os números aqui da região para que essa revisão seja feita e a Baixada Santista seja reclassificada. O que isso vai resultar? Vai resultar numa liberalidade, numa autonomia maior dos municípios para a tomada das decisões, que é a fase laranja do plano de retomada econômica, e, consequentemente, com muita responsabilidade, com muita prudência, a gente tem a possibilidade de retomar as atividades econômicas nos municípios da Baixada Santista. Repetindo, com critério, com rigidez de regras, mas é importante que a Baixada Santista seja colocada onde, de fato, ela está, e não da forma como hoje foi divulgado de uma forma equivocada pelo governo do Estado. Prefeito, hoje em entrevista exclusiva, um pouquinho antes da coletiva, o governador João Dória afirmou que respiradores virão aqui para a nossa região. Esses respiradores, eles vão dar um oxigênio a mais quando a gente fala, por exemplo, de ocupação de leitos de UTI Covid na nossa região? Olha, sim, Nathalie, a gente tem feito boas parcerias com o Estado, O Hospital Vitória está sendo custeado integralmente pelo governo do Estado, já há 130 leitos abertos, dos quais 17 de UTI, pleiteamos 137 respiradores, tivemos hoje uma boa notícia de que até o fim da semana vamos receber 95 desses 137, que serão muito bem utilizados aqui pelas cidades da Baixada Santista. É um avanço, uma conquista aí importante, vai contribuir para reduzir a taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI ainda mais, ou seja, vai nos dar mais conforto, mais segurança para atender a população com a evolução da pandemia, e a gente sabe que vamos precisar de uma estrutura melhor, então trabalhamos com planejamento de uma forma acertada, buscando prover a Baixada Santista da infraestrutura necessária de saúde para atender a população. Os critérios, o plano de retomada de São Paulo é um plano muito bem elaborado, uma visão importante de retomada da economia, só que com relação à Baixada Santista tem alguns equívocos e nós temos o dever de apontar esses equívocos e ter certeza que o Estado vai promover as correções necessárias, vai fazer as revisões necessárias e para que a Baixada Santista possa retomar as suas atividades. Esse é o diálogo que nós estamos tendo. Eu quero dizer que eu estou aqui na Prefeitura, em reunião com os prefeitos por videoconferência. Vamos ter uma nova reunião com o Estado ainda hoje, com o objetivo de que a gente possa garantir essa revisão com a maior brevidade possível.
Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, caso não se chegue a um denominador comum com o Estado, é possível que os municípios da Baixada Santista lancem mão da prerrogativa dada como direito pelo Supremo Tribunal Federal de que cada município decida a sua regra a respeito do isolamento social? Olha, Nathalie, nós vamos esgotar o diálogo com o Estado, né? Comprovando, não há por que essa revisão não ser feita. Eu acredito na sensibilidade do governo do Estado para poder rever essa posição em relação à Baixada Santista, até porque tudo que foi feito pelo Estado até o momento foi baseado na ciência. E o que nós estamos falando é de ciência exata, de matemática. Os números comprovam que a Baixada Santista não está na situação na qual o governo do Estado divulgou hoje como vermelha. Então, nós vamos fazer esta comprovação, e fazendo esta comprovação, como já está feita, nós esperamos essa reversão. Então, por enquanto, nós vamos manter esse diálogo, objetivando essa reversão do ponto de vista administrativo, dentro desse bom diálogo que sempre existiu e com números transparentes, né, cara? São números verdadeiros. É evidente que são 645 municípios, por melhor que seja a iniciativa, ela pode conter equívocos, pode conter erros, e o trabalho transparente é isso. Quando tem erro, se corrige o erro, né? E não deve existir nenhum compromisso com o erro. A expectativa é que até o fim desta noite haja pelo menos uma notícia a respeito desta troca ou não de classificação dos municípios da Baixada Santista. Sim, nós esperamos que todos os elementos comprobatórios, todos os números já foram disponibilizados ao Estado e nós estamos no aguardo aí da manifestação formal do governo do Estado. Prefeito, muito obrigado pela tua participação e disponibilidade de falar conosco aqui. Boa noite. Obrigado. E os detalhes do estudo que vai permitir a flexibilização gradual da economia em algumas regiões do estado foi apresentado durante coletiva do governo de São Paulo. O projeto foi batizado de Quarentena Inteligente. O futuro do estado em cores e fases. Dessa forma, o governador João Dória e equipe planejaram a Quarentena Inteligente. Na capital começam a abrir com restrições imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers. A ideia é que isso seja feito com restrição de fluxo, de horários e também com medidas rígidas de distanciamento. O equivalente em caso de shopping center seria um fluxo em torno ali de 20% da capacidade original, respeitando o distanciamento de 1,5 m. Horário reduzido, a recomendação inicial seria de funcionamento de 4 horas nessa etapa e limitação do uso de praças de alimentação. A Baixada Santista, considerada nível vermelho, permanece na fase 1, ou seja, 0 de flexibilização. Baixada Santista, pelo número de ocupação de leitos e também pela alta taxa de óbitos, muito dada também em torno da sua população mais idosa frente à média do estado. O Vale do Ribeira, numa variação muito grande de número de casos nesse período e também de internação, quase 3 vezes no período de um mês. Educação e transporte aparecem na tabela como a ser definido. O diretor do Instituto Butantan e membro do Comitê de Contingência do Coronavírus, Dimas Covas, afirmou que, sem as medidas de isolamento, o estado teria 950 mil casos confirmados. O esforço de cada um de nós, o esforço de isolamento social, o esforço das outras medidas, o esforço da utilização das máscaras, o esforço das medidas de higiene pessoal, o esforço da conscientização de cada um de nós, poupou até o momento 65 mil vidas, ou como se diz no meio hospitalar, 65 mil almas. E como já dissemos aqui, o governador de São Paulo concedeu uma entrevista exclusiva à Santa Cecília TV antes desta coletiva de imprensa. João Dória falou sobre a situação da Baixada Santista no enfrentamento à Covid-19 e também sobre o envio de respiradores aqui para a região. Nós destinamos mais 30 milhões de reais para a abertura de 350 leitos na Baixada para pacientes com Covid-19 e agora também com encaminhamento de respiradores. Ontem tivemos, felizmente, a chegada de um embarque de 200 respiradores que compramos da Turquia, mais 133 respiradores que chegaram da China. Ontem falei com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que nos
prometeu fazer a entrega de mais 150 respiradores até sexta-feira dessa semana e mais 300 respiradores na semana que vem. Isso nos dá, eu diria, uma margem de oxigênio, se pudermos chamar desta maneira, para cidades e áreas onde há uma maior ocupação de leitos de UTI, como é o caso da Baixada Santista. Não sei informar se teremos os 137 solicitados pelo prefeito Paulo Alexandre, mas há um cuidado muito preciso feito pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com os secretários Henrique Guerra, na distribuição e entrega desses respiradores. O governador reforçou a importância do trabalho realizado pelos prefeitos da Baixada Santista no combate ao coronavírus. Quero destacar também, Nathalie, o bom trabalho que os prefeitos da Baixada vêm fazendo de forma muito responsável e muito criteriosa. Todos eles, sem exceção, o Conselho da Baixada tem tido reuniões periódicas aqui com o governo do Estado, sob a liderança do Marco Vignoli, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, e todos eles de forma muito cuidadosa, muito zelosa, sem pressões e também sabendo administrar as pressões que naturalmente existem, sobretudo do comércio e outros setores da economia. Mesmo antes da pandemia atingir o Brasil, o jornalismo da Santa Cecília TV se dedica a atualizar os telespectadores de maneira isenta. Trabalho árduo, reconhecido pelo governador do estado. Obrigado pela oportunidade, eu tenho que agradecer a você, a forma também muito correta, precisa e bem informada com que você conduziu a entrevista. Deixar o meu abraço ao Marcelo Teixeira, ao Marcelinho, a toda a família Teixeira e ao Grupo Santa Cecília. Vocês, além de produzirem educação de qualidade, produzem também notícia de qualidade. Solidariamente, juntos, venceremos essa crise. Vai passar. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que incomoda, mas só teremos capacidade de superar essa crise, que não é uma crise de São Paulo e do Brasil, é uma crise mundial, se tivermos paz, harmonia, entendimento e trabalharmos conjuntamente. Paz, harmonia, entendimento e trabalho conjunto. Precisamos disso neste momento. O posicionamento do governo do estado, disposto a manter o isolamento social na região, e a discordância do Condesb repercutem. Nós conversamos agora por videoconferência com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Mauro, muito boa noite, obrigado por atender aqui a equipe do Caderno Regional. Olá, Nathalie, boa noite, obrigado a você pela oportunidade de estar novamente aqui, colocando a posição da Associação Comercial de Santos. Mauro, a associação concorda com a visão do Condesb, dos prefeitos das 9 cidades, de que essa classificação na zona mais rígida está equivocada? Exatamente. É a mesma linha de pensamento da Associação Comercial, dos nossos associados. Você vê no decreto, no planejamento que foi colocado pelo governador, a cidade de São Paulo, que é o foco principal, não está classificado como zona vermelha. Não dá para entender quais são os critérios que foram adotados. Caso não se chegue a um denominador comum, Mauro, e os municípios optem também por não lançar mão do direito que lhes foi atribuído pelo STF de decidir ou não pelo período de isolamento em cada município, e essa quarentena for prorrogada por mais 15 dias, qual é o reflexo disso para uma situação que já está bastante complicada quando a gente fala de comércio? Não, o comércio já está no seu limite. Já temos aí notícias de comerciantes que infelizmente não vão conseguir reabrir. Então, a gente precisa de uma solução imediata, né? A expectativa, então, com os números que nós temos de ocupação de taxa de UTI da rede pública por volta de 65%, acreditamos que seja possível, sim, já iniciar a flexibilização. Agora, o governo do estado prometendo, segundo a prefeitura, entregar os respiradores até o final de semana, isso possibilita, então, que os prefeitos da região tomem a decisão para fazer a reabertura já agora a partir do dia 1º de junho. Há, na sua opinião, então, um cenário favorável para essa reabertura, sem, claro, e a gente precisa deixar isso aqui muito claro, sem colocar em risco a vida, que é o bem mais importante a ser preservado. Claro, na verdade, os números continuam necessitando aí cuidados, né? Precisa manter
o uso de máscara, o fato de o início de uma flexibilização não significa uma permissão para que todos retomem as suas atividades normais, então sair conforme for necessário, ainda manter um certo isolamento, né? Mas já possibilita que parte das atividades possam ser retomadas. Mauro, muito obrigado pela participação aqui no Caderno Regional e vamos esperar que, pelo menos até amanhã, a gente tenha uma decisão mais diretiva do assunto e que prevaleça aí o bom senso. Boa noite. Boa noite, obrigado. A pesquisa de mapeamento do coronavírus na região vai seguir por tempo indeterminado. Hoje foi realizada a terceira etapa de testes. A visita dura, em média, 20 minutos. Os agentes de saúde, devidamente paramentados e identificados. O alvo é um homem na faixa dos 40 anos. Ele responde a um questionário e depois é feito o teste. Uma gotinha de sangue já é suficiente para saber se houve contato com o novo coronavírus. É importante ressaltar que só participa quem quer. O Éder mora na ponta da praia e decidiu ser voluntário. Porque assim, eu sou uma das pessoas que sai para trabalhar, desde que do início eu não parei para trabalhar, então eu prezo pelo zelo da minha família, né, com relação à saúde. Então eu me sinto vulnerável às vezes quando eu saio e retorno para minha casa, né, e eu fico com receio de trazer essa contaminação para minha família, para minha filha, para minha esposa. Está em andamento a terceira etapa da pesquisa que vai mapear a disseminação da Covid-19 na região. O principal objetivo dela é identificar quantas pessoas já desenvolveram anticorpos contra o coronavírus, né? Nós conseguiremos também perceber melhor como é que está as taxas de letalidade, ou seja, os casos mais graves, né? E perceber, como são 4 fases, a evolução da doença durante o tempo. Até o momento, a pesquisa revelou que, na região, poucas pessoas tiveram contato com o vírus. O resultado da segunda fase mostrou 2,2% da população, isso na média da região inteira, né, que já tem anticorpos contra o coronavírus, né. Em relação à primeira pesquisa, 15 dias antes, foi 1,5%, né, então está havendo uma evolução. A terceira fase da pesquisa vai até a próxima sexta-feira. Em toda a Baixada, 2.500 pessoas devem fazer o teste para saber se já tiveram contato com o novo coronavírus. Aqui em Santos, 600 pessoas devem ser testadas. O resultado sai em 15 minutos. O exame do Éder deu negativo. Dá um alívio, dá mais segurança e tranquilidade para mim continuar a jornada de trabalho, né? E em Santos, os testes para a Covid-19 já estão sendo feitos também nas policlínicas. Esse é o kit para a coleta de secreções nasal e oral para o exame RT-PCR, que confirma se o paciente está com a Covid-19. O teste está disponível nas 31 policlínicas de Santos, que possuem cabines específicas para a coleta de material. A pessoa que estiver com sintomas pode ir à policlínica mais próxima de casa. Vai passar por triagem, avaliação e o médico vai decidir se é necessário fazer o teste PCR. Em cada unidade de saúde da rede municipal de Santos, funciona um centro de triagem para atendimento específico de pacientes com sintomas da Covid. E nós estamos no Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E para chamar a atenção das pessoas sobre essas doenças neste momento de pandemia, o Rotary Clube Santos Porto realiza amanhã uma live sobre o tema. A palestrante será a médica Bianca Schiavetti, que está com a repórter Patrícia Nunes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Olha, este é um assunto de extrema importância e, por isso, será apresentado em uma live. A Bianca Schiavetti é gastroenterologista e está aqui ao meu lado, como você mesma citou. Boa noite, como vai? Boa noite. Obrigada por sua presença aqui no Caderno Regional. Explica pra gente, não existe aí um dado, né, de quantas pessoas por dia, por ano, elas desenvolvem as doenças inflamatórias intestinais, mas elas são mais comuns do que a gente imagina? Então, infelizmente, a doença inflamatória intestinal, apesar de não tão conhecida para muitos,
ela tem sim aumentado a sua incidência e prevalência, mais de 10 milhões de pessoas no mundo. Ainda não temos dados concretos no Brasil, mas no último estudo, até 2017, já tínhamos estipulado mais ou menos 163 mil pessoas retirando medicamentos pelo SUS. E é muito importante o diagnóstico precoce, né? Com certeza, a gente sabe que o diagnóstico precoce dessas doenças, elas podem dar a oportunidade dos pacientes terem um tratamento dentro de uma boa janela de oportunidade e com isso terem menos complicações e ter a sua doença controlada de uma maneira mais fácil. Por causa da pandemia, as pessoas têm medo de procurar médico? Tem, não só para a doença inflamatória intestinal, mas hoje os pacientes de qualquer outras doenças, eles estão muito mais amedrontados de procurar um serviço de saúde e isso acaba muitas vezes prejudicando um diagnóstico precoce e o acompanhamento desses pacientes. Quais são os sinais de alerta? Basicamente, a diarreia com muco e sangue, o paciente com dor abdominal crônica, mais de 3 meses então de dor, febre baixa por mais de 3 meses também, pacientes que apresentam fístulas, pacientes que tenham parentes de primeiro grau também com esse diagnóstico e o despertar noturno para evacuar também é algo que tem que ser bem observado. Agora falando sobre a live, como que será abordado esse assunto, o que será apresentado? Então, amanhã nós teremos uma live que vai ser transmitida por uma plataforma do Zoom e também pela página do Facebook do Clube Rotary Santos Porto. Nós vamos tratar basicamente sobre os conceitos que a população deve saber das doenças inflamatórias intestinais, também um pouco de como isso é linkado à Covid-19, que é o que a população hoje em dia tem mais interesse em saber. Amanhã às 19h30. Muito obrigada por sua participação e parabéns aí por debater esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Boa noite. Então, relembrando aos interessados, a live será a partir das 7h30 da noite, né? Na página do Facebook, Rotary Clube de Santos Porto. Voltamos ao estúdio com você, Nathalie. Obrigada, Patrícia. Bom trabalho. Estamos de volta e abrimos o nosso último bloco com as informações sobre a previsão do tempo para amanhã. Em Santos, o dia nasce parcialmente nublado e permanecerá assim. A máxima será de 26 graus e a mínima de 16. O mesmo acontece no Guarujá, onde terá sol entre nuvens pela manhã e à tarde. As temperaturas giram entre 16 e 26 graus. Com apenas 5% de chances de chover, Cubatão terá uma quinta-feira com tempo bom e estável. Máxima de 24 graus e mínima de 15. Em São Vicente, o dia amanhece nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 27 graus. Em Praia Grande, a máxima também será de 27 graus e a mínima de 16. O tempo fica bom o dia todo. Assim como as outras cidades da região, a quinta-feira será de sol e poucas nuvens em Mongaguá. As temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. Ao longo de todo o Caderno Regional de hoje, nós falamos sobre economia, abordamos a retomada do comércio, a reabertura e também a crise que assombra o mundo inteiro. Mas e quem quer e pode investir neste momento? Qual é o melhor caminho? É possível lucrar mesmo em meio a essa pandemia? Para esclarecer esta questão, nós conversamos ao vivo por videoconferência com o economista Aurélio Bicalho. Aurélio, boa noite, muito bem-vindo e muito obrigada pela participação aqui no Caderno Regional. Boa noite, Nathalie, e a todos que assistem ao Caderno Regional. Nosso bate-papo que vai ser mais rápido do que eu gostaria, justamente com a pergunta de introdução aqui da nossa entrevista. É possível investir e ainda lucrar em meio a essa pandemia? Quais são os investimentos nesse momento mais indicados para quem quer e para quem pode investir? Nathalie, a taxa de juros no Brasil está baixa, em 3%, e vai cair mais, para perto de 2%. Então eu penso que investimento em renda fixa, poupança, não é um investimento interessante nesse momento. Eu penso que os fundos multimercados são uma boa opção de investimento, que são fundos que investem em dólar, na bolsa, na taxa de juros aqui no Brasil e em outros países. São fundos que buscam oportunidades de retorno para o cotista, para trazer um retorno maior do que a taxa de juros. A compra de imóveis, neste momento, é uma boa opção de investimento? Quando a taxa de juros está baixa, em geral, o imóvel é uma boa opção. E é o caso agora. Porém, quem vai investir em imóvel tem que considerar que é um investimento, é um ativo ilíquido. Tem que ser uma coisa pensando mais a longo prazo, porque você não consegue transformar esse investimento, esse ativo, em liquidez, em dinheiro rapidamente.
Então é uma boa opção nesse momento, mas tem que se considerar esse fator que é um investimento, é um ativo ilíquido. Aurélio, uma das grandes preocupações em meio a toda essa pandemia é o aumento do número de desempregados. E nós já temos esse indicativo da economia. Quem acabou de perder o emprego vai receber aí um dinheiro referente à sua dispensa. Como pode investir parte desse dinheiro para poder ter uma reserva e poder se garantir um pouco mais em meio a toda essa situação que está tão instável na nossa economia? O importante nesse momento é tentar pensar em investimentos mais de longo prazo, porque a gente tem uma volatilidade que é efeito da própria crise e quando a taxa de juros está baixa, para ter um retorno maior é necessário buscar investimentos com maior volatilidade, que às vezes cai, depois volta, então é importante pensar mais a médio prazo, mais a longo prazo. E é importante também diversificar. Exemplo que eu dei do fundo multimercado, se você for colocar seu recurso no fundo multimercado, procure não somente um, mas diversificar entre os gestores e pensar no longo prazo. Isso é fundamental para diminuir riscos nesse momento. Aurélio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Caderno Regional e por essas dicas preciosas nesse momento tão importante da nossa economia que o país vive. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. E a edição de hoje termina aqui. Acesse o Santa Portal e fique bem informado durante 24 horas. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, a gente se encontra no Bom Dia Cidades. Boa noite. Tchau.